Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 4 deste curso Plano Perfeito, das doutrinas e do Evangelho de Jesus Cristo. Eu queria pedir um favor a vocês. Aqui nós vamos abordar de uma maneira rápida cada doutrina e princípio que, vamos dizer assim, eu tentei fazer numa ordem, Vocês já perceberam, nós fizemos já, essa é a terceira, a quarta aula, então hoje nós vamos seguindo uma ordem e aqui é para despertar também em vocês buscarem mais conhecimento a respeito desses assuntos, para que a doutrina possa estar dentro de cada um de nós, para que a gente possa permanecer firme e fiel até o fim. Então, não esqueçam de compartilhar, também de se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos, para que mais pessoas possam ser atingidas pela Central das Escrituras. Então vamos à nossa aula de hoje, é a aula número 4. Nós já vimos esses princípios, da lei eterna, lei da justiça, já falamos sobre bem ou mal, arbítrio e oposição, foi na aula passada, Lembrando que esses princípios são eternos, tanto a oposição, quanto o arbítrio, quanto o bem ou mal. São princípios eternos e que são leis eternas, faz parte das leis eternas. E se você tira um, destrói os outros. É impossível que não possa haver, se você tirar um deles, destrói completamente os outros. Uma outra coisa importante, o Senhor tem dito que porque agora não podem tolerar carne, devem receber leite. Portanto, não deverão conhecer estas coisas para que não pereçam. Por que eu estou usando essa escritura? Porque às vezes a gente quer buscar coisas que não estão nas escrituras ou na palavra dos profetas. E isso acaba levando as pessoas, acaba levando a gente para algum caminho que não é o ideal. Tá? Então tem muitas coisas que o Senhor não vai revelar agora. O Senhor disse mesmo dessa maneira, sim, em verdade vos digo, no dia em que o Senhor vier, Ele revelará todas as coisas, coisas passadas, coisas ocultas que nenhum homem conheceu, coisas da terra pela quais foi feita e seu propósito e seu fim, coisas muito preciosas, coisas que estão no alto e coisas que estão embaixo e coisas que estão dentro da terra e sobre a terra e nos céus. Então, isso será revelado um dia. Então, por isso, nós precisamos, em algumas coisas, temos que só viver pela fé, e o Senhor não revelou muitas coisas. Como a terra foi criada, nós não sabemos, só sabemos que teve os períodos da criação, nem sabemos quanto tempo levou cada período daquele, e não sabemos exatamente das coisas. O Senhor não revelou isso, porque não é importante para a nossa salvação. O que é importante é conhecer as doutrinas, as ordenanças e aplicá-las, as doutrinas e os princípios, as ordenanças e aplicá-las em nossas vidas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a nossa vida, eu chamo de pré-espiritual. Por que esse nome? Porque é a nossa vida antes de nos tornarmos espíritos. Mais vulgarmente falado como inteligências. Então, vamos tentar aprender alguma coisa sobre isso hoje, baseado nas escrituras e nas palavras dos profetas. Conceitualmente, a parte mais elementar do homem, aquela parte mais interior, mais elementar, é também conhecida como ente ou elemento, ou mesmo ser, mais íntimo do homem. Chamamos de inteligência. Foi o nome que o Senhor deu para essa entidade, uma inteligência, que é eterna e autoexistente mesmo com Deus, como revelado pelo profeta Joseph Smith. Lá em Doutrina e Convênios a gente lê o seguinte: o homem também estava no princípio com Deus. A inteligência, aquela parte, como eu falei, mais interior do homem, ou seja, a luz da verdade, não foi criada, nem feita, nem verdadeiramente pode ser. Então, nós somos a parte mais íntima, mais interior, mais elementar do ser humano, nunca foi criada, sempre existiu. É difícil a nossa mente carnal, imortal e finita entender coisas, às vezes, infinitas e eternas. Lá no guia de estudo das Escrituras, nós lemos no verbete inteligências que as Escrituras podem também falar
de inteligência, referindo-se ao elemento espírito que existia antes de sermos gerados como filhos espirituais. Por isso o nome vida pré-espiritual, porque é o elemento, né, espírito, que também é uma parte espiritual, mais refinada, mais fina, que a gente não enxerga, que existia antes de sermos gerados por pais celestiais como filhos espirituais de Deus. Então, esse ente, elemento espírito que não foi criado e que sempre existiu, é chamado de inteligência. Esse é o estado primário do homem. E não só do homem, de tudo que existe. A parte que sempre existiu e existirá para sempre, que não pode ser destruída. Em verdade, essa verdade, né, também foi ensinada por Abraão, lá no livro de Abraão 3,18. Assim também, se houver dois espíritos, aqui ele está colocado entre aspas, inteligências, porque está falando dessas inteligências antes de serem espíritos gerados. E aí ele diz, se um for mais inteligente que o outro, esses dois espíritos, não obstante um ser mais inteligente que o outro, não tiveram princípio. Eles existiam antes, eles não terão fim, eles existirão depois, pois são gnólau, ou seja, eternos. Tá? Então, as escrituras falam desse elemento claramente, para a gente entender um pouquinho mais. O profeta Joseph Smith, num sermão, num funeral desse Elder King Follett, é um sermão fabuloso e espetacular do profeta, né? E foi registrado, e ele fala assim, a alma, mente do homem, o espírito imortal, ele estava se referindo aqui às inteligências, a inteligência. De onde terá vindo? Escutai, ó vós, confins da terra. Pois o próprio Deus mo disse. Dizemos que o próprio Deus é um ser não criado. Quem vô-lo disse é bastante correto. O homem existe sob os mesmos princípios. Deus não fez um tabernáculo e nele colocou um espírito, tornando-o assim uma alma vivente. Em hebraico, não significa que Deus criou o espírito do homem. Diz, Deus formou o homem do pó da terra e colocou nele o espírito de Adão, e assim tornou-se um corpo vivente. A mente ou inteligência possuída pelo homem é semelhante, é coeterno à do próprio Deus. E aí ele continua, seria lógico dizer que a inteligência dos espíritos é imortal e ainda assim teve um princípio? É uma pergunta que ele faz. As inteligências dos espíritos não teve início, nem terá fim. Isto é absolutamente lógico. Aquilo que tem um princípio pode ter um fim. Nunca houve um tempo em que não existissem espíritos ou inteligências, pois eles são semelhantes, coeternos ao nosso Pai Celestial. A inteligência é eterna e existe sob um princípio autoexistente. É um espírito, inteligência, de era em era. Os primeiros princípios do homem, sua inteligência, são autoexistentes com Deus. As palavras que estão colocadas entre parênteses foram uma interpretação correta do Elder B.H. Roberts, tá? A respeito desse serão. Então, o que a gente aprende a respeito desse elemento que nós chamamos de inteligência? São entes não criados, alguns habitando corpos espirituais, algumas inteligências, outras são inteligências sem um corpo espiritual. Eles não foram criadas, são entes autoexistentes. Nossa mente finita e carnal não consegue entender isso totalmente ainda. Um dia vamos entender mais plenamente. São conscientes, isso é importante. As inteligências são conscientes do meu e do não meu e possuem poder de comparação e discriminação. Elas discernem entre o bem e o mal, lembra? O princípio do bem e o mal é tão eterno quanto as inteligências. Entre o bom e o melhor. Elas possuem vontade ou liberdade, isto é, eles têm arbítrio. Dentro, claro, de certos limites estabelecidos pela lei eterna. É importante lembrar que as inteligências viviam sob a lei eterna. Qual lei eterna? Aquelas que a gente já estudou nas aulas anteriores. Né? Também tinham conhecimento do bem e do mal, o arbítrio, né? E tinham consciência plena das coisas.
e podiam agir livremente. Esses princípios estão ensinados lá em Doutrina e Convênios, não é uma coisa inventada. O Senhor revelou isto. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Toda verdade é independente para agir por si mesma na esfera em que Deus a colocou, como também toda inteligência. Caso contrário, não há existência. Lembra que a gente já falou? Se aqueles 3 elementos, né? Arbítrio, oposição em todas as coisas e o bem e o mal, se essas coisas não existem, não pode haver existência. É isso que ele está dizendo. Toda verdade é independente para agir por si mesma na esfera em que Deus a colocou, nos limites estabelecidos pela lei eterna ou pela lei de Deus. E também como toda inteligência, caso contrário, não há existência. Então, está aqui nas Escrituras, não estou inventando nada, né? Então, esse termo, inteligência, o uso desse termo, designa esse elemento primitivo a partir do qual os espíritos foram criados. Esse ente tem arbítrio e pode crescer de graça em graça, conhecimento e poder através da obediência às leis eternas e às leis de Deus. E seu destino final é um dia poder se tornar como seu Pai Celestial, a inteligência suprema. Lembra que eles têm a liberdade de seguir ou não, de praticar o bem ou o mal. Eles são livres para isso. E provavelmente algumas não escolhem o caminho do progresso. Lembra que a lei da justiça, ela envolve a misericórdia, mas ela envolve também as consequências por não seguir a lei da justiça. E elas, as mesmas inteligências, estão sujeitas a essas leis. Então algumas inteligências progridem menos ou nem progridem, né? E aquelas que mais progrediram, nós vamos ver na sequência. Então, a diferença. Inteligências são entidades autoexistentes, não criadas nem feitas, são coeternas com Deus. E o espírito são inteligências não criadas, habitando um corpo espiritual, gerados por Deus como seus filhos espirituais. Isso está lá no Guia de Estudo das Escrituras, tá? Não estou inventando isso. Tá? O Guia de Estudo das Escrituras está lá no final da tríplice, ou no aplicativo tem lá Auxílio das Escrituras. Nós temos vários verbetes explicando sobre algumas das doutrinas. Então a inteligência dos espíritos não teve início, não terá fim. Isso é absolutamente lógico. Aquilo que tem um princípio, o profeta Joseph Smith ensinou, pode ter um fim. E nunca houve um tempo em que não existissem espíritos e inteligências, pois eles são semelhantes, coeternos a nosso Pai Celestial. O profeta Joseph Smith ainda complementa: eu sei que o meu testemunho é verdadeiro. Deus nunca teve poder para criar o espírito do homem, no caso, inteligência. De nenhuma maneira. Ele não poderia criar a si mesmo. A inteligência existe como um princípio autoexistente. Lá em Doutrina e Convênios a gente aprende um pouquinho mais sobre isso. Ele diz o seguinte: toda verdade é independente para agir por si mesma na esfera em que Deus a colocou, como também toda a inteligência. Caso contrário, não há existência. Eis que isto é o livre-arbítrio e a condenação do homem. Provavelmente essa é uma tradução mais antiga, deveria ser isso, é o arbítrio e a condenação do homem. Por quê? Se seguir as leis da misericórdia, o caminho é a vida eterna. Se quebrar essas leis, quebrar a lei eterna, o caminho é condenação. Isto é, limitado no seu progresso e talvez até expulso de todo tipo de progresso, como Satanás e aqueles 1/3 que o seguiram. Ainda os atributos das inteligências. No livro de Abraão, nós encontramos: e assim também, se houver 2 espíritos, e um for mais inteligente que o outro, esses 2 espíritos, não obstante um ser mais inteligente que o outro, haverá um mais inteligente que eles. E aí o Senhor complementa: eu, o Senhor teu Deus, sou mais inteligente que todos eles. Alguns interpretam isso como sendo Deus mais inteligente do que a soma de todas as outras inteligências. Tá? É uma interpretação de alguns. Então eu só estou colocando o que alguns líderes falam, né? E eu acredito que deve estar correto, né? O Senhor Deus, ele é mais inteligente que todos os outros
combinados. Por isso ele é o Deus do céu, o Criador de todas as coisas. Então vamos falar um pouquinho como é que essas inteligências progridem. Elas podem ficar estacionadas, né? Como aqui também. As pessoas podem dizer, tá bom, eu vou ficar do jeito que eu estou, não vou progredir, porque elas têm a liberdade de agir ou não agir, né? de agir ou receber ação. Elas podem progredir lentamente e podem progredir mais rapidamente. Isso vai depender de cada uma delas. Lembra, são entes autoexistentes que têm vontade própria e eles estão colocados dentro de certas leis eternas. E eles, aqueles que mais obedecem à lei, aprendem a obedecer mais à lei, progridem mais rapidamente. E aí a gente pode deduzir, tá? Não é uma afirmação final, mas a gente pode deduzir que aquelas que menos progrediram podem ter sido o reino animal, o reino vegetal, né? As que mais progrediram, talvez o reino animal, que são inteligências que mais progrediram. E dentre elas, claro, o ser humano foi aquele que mais progrediu, para poder, um dia, poder se tornar igual ao Pai Celestial. Ok? Isso é uma dedução mais ou menos lógica, né? Da liberdade que as pessoas têm. E aí, talvez, lembrando que até o reino mineral, olha o que o presidente Brigham Young nos ensinou. Ele diz, a vida em toda a matéria, tem inteligência lá, através da vasta extensão de todas as eternidades. Ela está na rocha, na areia, na água, no ar, nos gases e, em resumo, em cada tipo de matéria organizada, quer seja ela líquida, sólida ou gasosa, partícula operando com partícula. Então, aquelas inteligências que progrediram menos se contentam em ser alguma coisa menor. Né? Mas tudo é composto de inteligências, como o presidente Brigham Young ensina aqui. Agora vamos tratar daquelas inteligências que mais progrediram. E aí a gente entende que eles foram gerados por pais celestiais como espíritos. Qual é o processo nós não sabemos, o Senhor não revelou. Mas sabe-se que eles foram, então, gerados por pais celestiais. Nós aprendemos isso aonde? Lá na família Proclamação ao Mundo. Somos filhos espirituais gerados por pais celestiais. Então lembra, as inteligências, aquelas que mais progrediram, que mais se destacaram, que foram mais obedientes, foram geradas por pais celestiais e se tornaram espíritos. Ok? O propósito de Deus é o melhoramento das condições dessas inteligências, prover o progresso delas a altos níveis de existência e poder, através da mudança. Sob essa concepção das coisas, as inteligências que mais progrediram foram geradas espíritos, e os espíritos dos homens, e finalmente gerar homens como personagens ressurretos, imortais, com possibilidades infinitas. Tá? Esse é o plano do Pai Celestial. E ele atua dessa maneira, né? A cada mudança que é incrementada, poderes de desenvolvimento são acrescidos às inteligências. Contudo, sempre presente através de todo o processo de aperfeiçoamento está a entidade autoexistente, a inteligência, com espantosa realidade disso, pois ela é sempre pessoal, consciente, livre e indestrutível. Então as inteligências têm esse poder de progredir mais ou menos. E aquelas que mais progrediram, então, foram geradas por pais celestiais para se tornarem espíritos. Elas progrediram. E ao progredirem, elas são acrescentadas algumas coisas. Quer ver um exemplo? Os espíritos que não se rebelaram contra o Pai Celestial tiveram a oportunidade de vir para a Terra. Então, receberam um corpo físico, que é um progresso. E receberam outras características, que é um progresso. E se daqui para frente nós continuarmos fiéis, um dia nós vamos progredir mais até nos tornarmos iguais ao nosso Pai Celestial, ou pelo menos ter o mesmo tipo de vida que ele tem. E ele sempre será superior a nós, porque quanto mais os seus filhos atingirem um estado de exaltação, ele progride nesse sentido. Não no conhecimento, porque ele já tem todo o conhecimento.
Então, a Escritura em Doutrina e Convênios diz assim: aquele que é governado pela lei é também preservado pela lei e por ela aperfeiçoado e santificado. Agora a gente entende que quando se guarda a lei, nós somos aperfeiçoados, é acrescido em nós algumas coisas e podemos, no fim, ser santificado. E aí diz que aquele que transgride a lei, uma lei, e não a obedece, mas procura ser para si mesmo a lei, preferindo estar em pecado e nele permanece inteiramente, esse não pode ser santificado pela lei, nem pela misericórdia, lembra da lei da misericórdia, e justiça e julgamento. Portanto, permanecerão ainda imundos. Então, essa concepção das coisas isenta Deus da responsabilidade pela natureza e condição das inteligências, em todos os estágios de seu desenvolvimento. Lembra? Deus não é responsável pelo mal, é uma coisa inerente de cada um. Cada um tem que trabalhar isto, desde quando éramos inteligências. Sua natureza inerente e sua vontade os fazem primeiramente o que são. Essa natureza eles podem mudar lentamente, talvez, mas ainda elas podem mudar. Lembra? Então são coisas que a gente vai mudando. Por isso o Senhor nos colocou nessa terra, para que a gente aprenda e vá mudando ou não. Que a gente progride ou não. Deus colocou... Só tomar uma... Deus colocou no caminho da mudança, ampliando sua inteligência através do aumento do conhecimento e mudança de ambiente através de experiências. O único meio em que Deus afeta esses seres autoexistentes é favorável. Ele não criou sua natureza inerente. Ele não é responsável pelo uso que elas fazem de sua liberdade de escolha, de escolher o bem ou o mal. Seu livre-arbítrio moral ou arbítrio moral nem é, e também não é. Nem é ele o autor de seus sentimentos, sofrimentos quando cai em pecado, que vem pela violação da lei, e deve ser suportado até suas lições serem aprendidas, mas entre mentes, cada um por si mesmo, inteligência, espírito do homem, e o último dos três combinado, né? O último dos três combinado é responsável por seu próprio estado, não Deus. Lembra que a gente já estudou, né? Que o arbítrio gera responsabilidade. O inimigo separa essas duas coisas como se não fossem ligadas, dizendo que podemos fazer o que quisermos, que não teremos grande responsabilidade sobre isso, mas temos responsabilidade. Sempre foi assim. Ok? Então, estamos falando aqui das inteligências, de novo. Eles têm poder, liberdade e responsabilidade, eles podem ir aprendendo, se desenvolvendo. Lembra que o profeta Joseph Smith ensinou que conhecimento é poder? Então, quanto mais esses seres conhecem, mais poder. E aí eles podem progredir, e aí aqueles que mais progrediram foram gerados por um pai e mãe celestiais como espíritos, que foi o nosso elemento anterior a esse que temos um corpo. Né? E aí, se continuarmos no progresso, esses espíritos são gerados agora por pais celestiais. Deixa eu voltar aqui. Foram gerados por pais celestiais, por pais terrenos, tá? Então aqui, como espíritos, nós somos gerados por pais e mães celestiais. Como homens, somos gerados por pai terrestre. Lembra que isso já é um acréscimo, né? O poder de procriação que foi concedido aos homens já é um progresso para que a gente aprenda para as eternidades sobre isso. Né? E lembre, em todos os estágios sempre houve poder de agir, liberdade e responsabilidade. Né? Lembra, Satanás e aquele 1/3 arcaram com o seu pecado, que era um pecado naquela esfera que eles viviam, na presença de Deus. Quando estavam na presença de Deus, a rebelião aberta contra Deus era um pecado que não poderia ser perdoado. A lei da justiça não poderia, vamos dizer assim, a lei da misericórdia não poderia os atingir, porque eles cometeram um pecado que não poderia ser atingido pela misericórdia, porque eles viam Deus
conheciam Deus, sabiam que ele era Deus e ainda assim se rebelaram contra ele. Então esses 1/3 arcaram com as responsabilidades dos seus atos. E aí deixaram de progredir. Para eles não tem mais progresso. Eles encerraram o progresso nessa fase como espíritos. Claro, e se nós continuarmos progredindo, um dia nós poderemos nos tornarmos deuses e aí teremos o poder total. Ainda assim, teremos arbítrio, responsabilidade, mas teremos o poder total no sentido de que seremos deuses, pais celestiais. Espero que tenham entendido, né? Esse é um assunto, se os irmãos perceberem, nós usamos praticamente as escrituras, palavras dos profetas, principalmente do profeta Joseph Smith e outros, né? Brigham Young, e principalmente as escrituras. Então agora acrescentamos no nosso poder aqui de conhecimento da doutrina mais alguns elementos. Lembra, nós já falamos da lei eterna, lei da misericórdia, da justiça, oposição, bem e mal, né, que são princípios dependentes entre si, um não pode existir sem o outro. Agora aprendemos que inteligência, elas são coeternas e coexistentes com Deus, não foram criadas. E através da obediência e vivência dos princípios eternos, aprendendo e obedecendo às leis de Deus, receberam um acréscimo de glória e progrediram para um novo estado. Foram gerados como filhos espirituais de Deus. Então, inteligência mais um corpo espiritual se tornaram espírito, ou é o espírito do homem. Então, essa é a nossa aula, que ficamos por aqui. Na semana seguinte, vamos falar sobre a nossa vida pré-mortal, pré-existência, né? Lembra? Inteligências agora como espíritos. Lembrando que, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar e-mail escrevendo no corpo do e-mail ou Central das Escrituras ou o nome do curso, né, que é o Plano Perfeito. Então, ficamos por aqui. Agradecemos a atenção dos irmãos, a presença, e deixamos essa aula em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.